Olá, olá a todos que nos acompanham. Aqui é o Paulo Walter. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É muito bom estar aqui novamente para a gente conversar, utilizando todos esses recursos que a web nos propicia. E hoje temos uma conversa muito especial com o nosso amigo Paulo Trombaco. Eu estou aqui em Joinville e o Paulo está lá em... Onde você está, Paulo? Linhares, Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E aí? Como é que está o dia aí? Tranquilo? Tudo bem, muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Já faz um certo tempo que nós não fazemos nenhuma live, nenhum bate-bola, como nós fazíamos no passado, em função da agenda. Mas é um prazer novamente estar contigo para a gente poder interagir com a turma aí, trocar algumas informações e experiências sobre a manutenção. Isso. Fazer pequenas introduções aqui. Essa gravação que nós estamos fazendo, esse conteúdo, é uma gentileza da Fractal, um software de gestão excepcional, Fractal com 2 T's, Fractal. Com 2 T's, você pode achar na internet todas as informações. É um software fantástico, disponível para atender todas as necessidades de manutenção predial, industrial e gestão de facilities, e que propicia uma gestão que vai desde a melhor condição para cadastrar equipamentos, para gerar relatórios, gerar ordem de serviço e, finalmente, os dashboards espetaculares que você vai ver. Dá uma olhadinha, dá uma experimentada, que você vai ver que vale a pena. Então, vamos às apresentações individuais. Pode ser que você não me conheça, né? E não conheça o Paulo. Um pouco difícil, o Paulo é uma figura extremamente conhecida nesse mundo da manutenção industrial. Eu sou Paulo Walter, um dos dinossauros que habitam a web falando sobre gestão de ativos. Estou nesse negócio há mais de 46 anos e sou um profissional que escreve no LinkedIn, tenho canal no YouTube e tenho essas parcerias especiais como tenho com a Fractal. Também sou autor de livros e sou o responsável por uma série enorme de pesquisas sobre gestão de ativos. E hoje tenho como convidado super, hiper, mega especial o meu amigo Paulo Trombaco. Vamos lá, Paulo, fala um pouco sobre você. Olá, pessoal, eu tenho pouco, digamos assim, um pouquinho menos de experiência que o Paulo, mas já estou há 22 anos em manutenção, logo batendo 23 anos, dos quais desses mais ou menos 11 anos como técnico, sendo mecânico de manutenção em campo, e já quase 12 anos mexendo com gestão, desde implementação de PCM e SAP PM, as duas ferramentas ao mesmo tempo aí, implementando e trabalhando sempre em grandes empresas na área corporativa. Isso aí, você já fez desde sandália havaiana até matilhão, é isso? Até matilhão, exatamente. Comecei trabalhando com madeira, chapa de madeira, depois siderúrgica, detergente em pó, alimento, havaiana, voltei para alimento. E agora estou na parte do agro. Ou seja, se você não tivesse limpado a sola da sua bota, ia ter um bocado de material de tudo quanto é lugar que você já transitou, né? Com certeza, ia ter bastante mesmo. Isso aí, Paulo. Bom, o assunto de hoje, Paulo, que a galera quer saber, é um negócio assim muito interessante chamado inteligência artificial. Eu sou de um tempo que inteligência era uma coisa, artificial era outra. Agora juntaram os dois. E o que isso impacta a nós que trabalhamos com gestão de ativos, meu amigo? Bom, hoje a gente já consegue ter um pouco de uma visão do que nos espera, né, sobre a questão da gestão de ativos, que basicamente nós queremos a melhoria dos nossos resultados como um todo, né? Então, temos que começar a migrar as nossas ferramentas, que antes eram muito mais, digamos assim, manuais, né, que dependiam muito mais ligado a pessoas, executando atividades, coleta dados, montando as coisas, e agora começar a transferir isso para uma ferramenta digital que tem uma capacidade de processamento maior e, com certeza, os resultados tendem a ser melhores. Tá certo. Diga, Paulo, é verdade que algumas profissões vão sumir, né? Como todo e qualquer avanço de tecnologia. Eu sempre, quando me perguntam, pô, e agora, José, me diga, o que vai ser de nós? Bom, eu sempre lembro que no Rio de Janeiro, na virada do século XIX para o século XX, a maior indústria que tinha era a indústria do cavalo.
Imagina, a cidade do Rio de Janeiro, que era pequenininha, tinha 9.000 pessoas dedicadas a cavalos. O pessoal que tratava dos cavalos, conduzia os cavalos, os bondes eram puxados a cavalo. E eles foram embora. Todo mundo que trabalhava com cavalo teve que se reciclar e se adequar às novas tecnologias que chegavam, né? Então, eu acho que são ondas que estão sempre indo e vindo. Mas na manutenção, a inteligência artificial, de toda essa celeuma que nós temos, ela tem uma grande contribuição a dar, né? Que é a geração, a facilitação na geração até de pequenos aplicativos, de imagens, por exemplo, para você fazer um plano de manutenção, né? Tomando os devidos cuidados. Não, com certeza. Pegando esse gancho que você deu da época dos cavalos, o que eu entendo e o que eu percebo nesses, digamos assim, nesses 22 anos que eu tenho, mais ou menos. O tamanho total do corpo de manutenção, ele basicamente não se alterou. O que houve foi uma migração, que lá no passado você tinha muito menos pessoas trabalhando com gestão e muito mais pessoas trabalhando com braço, né? Fazendo o trabalho realmente de campo. Hoje você tem essa migração, menos pessoas trabalhando com braço, porque as tecnologias de manutenção melhoraram, os equipamentos melhoraram, mas o tamanho do time do PCM aumentou, e pegando indústrias um pouquinho mais avançadas, o corpo da área de engenharia de manutenção, que não existia muito tempo atrás, está muito robusto. Então, você olha o todo, não teve um decréscimo nas vagas da manutenção, houve uma migração do potencial de trabalho de mão de obra ofertada saindo para outras áreas. E com a IA é a mesma coisa, entendeu? Eu acho que o pessoal só precisa acordar mais cedo e se ligar que precisa estar se atualizando constantemente. Com certeza. Eu me lembro de um caso, viu, Trombaco, muito interessante. Eu trabalhava numa fábrica de bombas e tinha acabado de chegar dos Estados Unidos um torno vertical que era fantástico, de controle numérico, né, na época, e para surpresa de minha e de todos, né, porque ele estava chegando e sendo instalado, ele tinha um magazine na parte de trás com 176 ferramentas. Então ele era todo programado, tridimensional, ia trocando as ferramentas e fazia uma usinagem nas bombas, que no caso ali era uma fábrica de bombas. O meu mecânico da minha equipe, né, que eu já gerenciava uma equipe de manutenção, lá nos idos de 1977, 78, do século passado, portanto, e o mecânico se chamava Zé Bode. E o Zé Bode chegou assim, olhando aquela máquina que tinha sido recém-instalada, e fazendo seus primeiros movimentos, a galera toda em volta, vendo a máquina se movimentar e começar a fazer usinagem, espirra daqui, entra óleo de corte de lá, e gira a peça, e gira o magazine, puxa broca, puxa um monte de ferramentas das 176 disponíveis. E o Zé Bode chegou para mim e falou assim: rapaz, o problema do futuro é grave. Eu falei: Zé, por quê? Ele falou assim: porque o futuro chega sem avisar. Eu estou olhando agora para o futuro e estou pensando o que eu vou fazer na minha vida. Zé Bode tinha sido, né, um nordestino de boa cepa, muito trabalhador, um sujeito muito inteligente. Ele era um mecânico prático de repetição, ou seja, ele aprendera com os defeitos. Então, para cada defeito, para cada falha, ele já tinha uma solução pronta. Proposta. Ele era um mecânico de manutenção corretiva, perdão, fantástico. E ele, quando olhou aquele equipamento com tanta eletrônica embarcada, fazendo múltiplas operações e substituindo pelo menos umas 8 máquinas, que era a sequência de usinagem que as carcaças de bombas sofriam, ele estava diante do futuro, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí. A inteligência artificial é uma escancarada do futuro, né? Um tapa na cara de muita gente, mas ela já estava sendo anunciada, né? E ela vinha apitando na curva. Olha o trem aí, olha o trem aí. Quando ele chega, você não pode dizer que ficou surpreso, né? Exatamente. Lógico, né? Vou fazer um paralelo, uma brincadeira em forma de filme, né? Mas, tipo assim, se nós voltarmos lá, acho que em 1988,
se não estou enganado, ou 86, do lançamento do primeiro Exterminador do Futuro, né? Já tinha toda essa história de inteligência artificial e tudo mais, né? Tá certo que lá no filme, por ser uma coisa específica de entretenimento, né? Ela foi muito mais aplicada contra a humanidade, mas já tinha alguns indícios desse conceito de como ele poderia vir ao longo do tempo e como ele poderia evoluir até chegar no que a gente tem hoje, né? Que já está muito mais aplicável em fábricas e empresas. Ainda muito no universo muito pequeno de empresas que já embarcaram definitivamente nisso, mas já temos isso acontecendo hoje no dia a dia. Eu diria, viu, Trombaco, para o pessoal que está nos escutando e nos vendo, né? Porque você sabe que na internet tem isso, tem muita gente que coloca, né, o vídeo para rodar, mas na realidade só está escutando a conversa, né? Exato. E essa é uma conversa muito boa, porque eu sei que você tem muita experiência do chão de fábrica. E eu fui criado no chão de fábrica. Eu tenho lá meu blog lá, que se chama Crônica do Chão de Fábrica, conto minhas historinhas também no podcast. E a gente fala exatamente sobre isso, né? O meu primeiro trabalho, depois que eu saí da Marinha, eu fui trabalhar numa fábrica de bombas, como eu já citei, e eu ficava utilizando o vestiário onde ficavam os encarregados, né? E os encarregados nada mais eram do que excelentes torneiros, excelentes profissionais de usinagem, né? Alguns tinham trabalhado na ferramentaria, que sempre era elite da fábrica, né? E deles aprendi assim, coisas excepcionais para se levar para o dia a dia e que são válidas até hoje, né? Você tem algum caso desse aí para contar para a gente? Estou pegando você de chofre, assim. Não, eu tinha alguns, assim, casos assim, né? Mas tipo assim, que eu não esqueço até hoje, e eu sempre comento quando eu vou em novas empresas, quando a gente está nesse momento de descontração, né? Pegando um pouco dessa questão da tecnologia que acabou de chegar. Eu entrei fazer um estágio na minha primeira empresa do estágio técnico no ano de 2000. E tinha uma serra, uma empresa também, entrou uma serra nova, uma serra alemã, chamava acho que Rossmann, tirou 10 serras convencionais antigas. Ela era gigante, enorme a serra. Entrava, a gente chamava de chapa base, uma chapa de 6 metros por 2,5, ou 8 por 2,5, não vou lembrar, e lá saíam vários tipos de corte separado. E uma vez por mês tinha parada de manutenção da fábrica. Num desses casos assim, estava em cima da Rossmann, mais ou menos uns 4, 5 estagiários e eu junto, e os meus amigos de estágio. Os mais velhos fecham todas as grades da serra e começam a gritar: sai que a Rossmann vai ligar. E começaram a ficar olhando os estagiários em cima da... Tipo assim, parecendo de outra volta, né? Olhando para um lado, para o outro, aquela cara de preocupação. Não sabe se pega a ferramenta, se levanta, se deixa a ferramenta, se sai correndo, né? E fica naquele desespero até a galera abre os portões tudo e volta todo mundo para a máquina e começa a tirar sarro. A sorte minha é que naquela época eu não tinha celular, tipo 22 anos atrás, para a galera filmar a cara de desespero de 5, 6 estagiários de 18, 19 anos em cima de uma máquina automática. É isso aí. Você sabe que quando a gente é palestrante e a gente fala em público, de vez em quando você tem que ter algum case, alguma piadinha para contar, para acordar a galera que está dormindo, né? Você tem um carinha ali na frente, ali, que está batendo queixa ali, e aí você tem que contar alguma coisa para animar a galera. E me ocorreu agora uma piada não, um caso, que eu nem sei se é verídico, mas parece que sim, sobre essa questão da inteligência artificial, da chegada de uma tecnologia impactante, de uma disruptura, né, que acontece cultural e técnica, como é o caso da inteligência artificial, do machine learning, essas coisas todas que está rodando por aí. Consta a história, viu, Trombaco, que o poeta chamado Du Bocage, português, que vivia lá na meados do século XIX, em Lisboa, na sociedade, ele era um boêmio e era sempre um cara muito alegre e era sempre chamado para os recitais, enfim, as festas, porque ele sempre tinha uma piada. Daí é que vem as piadas do Bocage, piadas sujas, piadas interessantes, piadas de Portugal, da essência da época. E um dia, o Bocage, que era um boêmio, um poeta,
ele foi numa festa, né, bem trajado e com um corte de tecido pendurado no ombro. E andando para lá e para cá com aquele corte de tecido, né? E aí as pessoas perguntaram: ô Bocage, o que é isso aí? Você está com corte de tecido? O que você está fazendo com isso? Eu disse: não, eu trouxe o corte de tecido e estou andando com ele porque eu estou esperando chegar a última moda. Que aí, quando chegar a última moda, eu mando fazer um traje para mim com esse tecido. Então, essa alegoria do Bocage, né? A piada do Bocage, é que a última moda ainda não chegou. E vem muito mais coisa aí da inteligência artificial. Não, com certeza. Ainda temos um universo a ser explorado e a ser melhorado muito grande. Porque umas pesquisas que eu fiz, coisa rápida, quando você está, tipo assim, com um certo tempinho disponível, né? Aí dá uma pesquisada para poder ver como tá. É uma pesquisa um pouco antiga, né? Tem aí mais ou menos 3, 4 anos. Mas ela já sinalizava um potencial de investimento em machine learning e inteligência artificial na casa de 90 bilhões de dólares até 2025. Então, estamos falando de um horizonte de mais 2 anos à frente, fora o que já foi investido, né? Então, vai ter um potencial ainda. Se o pessoal não quiser gastar o dinheiro com machine learning, eu aceito essa grana aí, que eu sei que ia dar um bom destino a ela. Com certeza. Se não gastar com machine learning, vai continuar gastando com rolamento, com graxa, com coisa quebrando de maneira desnecessária e fica na rotina. É isso aí. Meu amigo, muito bom conversar com você. Esse é só o primeiro de uma série de bate-papos que a gente vai ter aqui. E eu gostaria de convidar você para a próxima, que vai ser semana que vem. E aí a gente vai falar sobre a inteligência artificial efetivamente aplicada no dia a dia, com os nossos softwares de gestão, nos nossos relatórios, nos resultados que estão impactando as fábricas, as usinas, os prédios, os condomínios, enfim, todas as estruturas que precisam de uma boa manutenção e foram feitas numa época analógica, mas que precisam ser atualizadas, né? Não é só o que vem pela frente, mas o que está para trás que precisa ser muito bem cuidado também. Grande abraço, Trombaco. O que você tem de recado hoje para deixar para o pessoal? Por enquanto, vou deixar para o próximo. Por enquanto, agradecer a presença de todos que estão vendo e ouvindo, ou somente ouvindo, né? E sintonizem aí que logo, logo vem mais novidades aí. É isso aí. Lembrando sempre que se você entrar no Rio de canoa, não pode esquecer do remo. É isso aí. Pessoal, esse foi o nosso primeiro bate-papo. Precisamos agradecer a quem nos acompanhou até este momento da nossa live aqui, da nossa gravação. Esse, como eu já disse no início, é um trabalho bastante interessante, com a parceria excepcional da Fractal. Se você está querendo dar um up na sua gestão de ativos, fale com a gente. A gente pode te ajudar e a implantação de um bom software vai ajustar tudo na melhor qualidade e na melhor possibilidade para atender todas as demandas e os desafios que estamos tendo pela frente e enfrentar para a maior confiabilidade e disponibilidade de nossos equipamentos. Eu sou o Paulo Walter e agradeço muito por você ter estado comigo e com o Paulo Trombaco nesse dia, nessa tarde ou nessa noite. Grande abraço. Voltamos em seguida.